tudo bem com vocês? Vim aqui gravar mais um vídeo nesse período de pandemia maluca que a gente ainda está vivendo. Hoje já é dia 22 de julho do ano de 2020, um ano que deve ficar para a nossa história, né? Esse vírus chinês insiste em não ir embora. Todo mundo estudando as vacinas, as ondas de contaminação, os picos sobem, descem, trancam a gente em casa, liberam, fecha, abre e a confusão continua, né? A gente não tem mais dúvidas de que isso tudo se tornou um grande pano de fundo para uma guerra política mundial. E infelizmente nós, meros mortais cidadãos que precisam obedecer às leis, porque se a gente sai na rua sem a máscara é multado, ao mesmo tempo que a gente precisa ter a consciência de que é preciso se cuidar e cuidar do outro, né? Para que as pessoas realmente, as pessoas principalmente do grupo de risco, não sofram, né, maiores problemas com esse vírus doido aí. E quando eu falo pessoas do grupo de risco, eu vim fazer uma reflexão exatamente sobre isso, porque o maior grupo de risco são as pessoas mais idosas, né? As pessoas da terceira idade ou da melhor idade, cada um chama como bem entender, as pessoas mais velhas. E aí a gente tem que fazer uma reflexão que pouquíssimas vezes a gente para fazer. A gente vive uma vida tão atribulada, pensando em trabalho, pensando em carreira, pensando em ganhar dinheiro, pensando em acumular bens, pensando em viajar, pensando em comprar. E de repente a gente esquece que se Deus nos permitir, porque envelhecer é um presente, né? Quem não envelhece é porque já foi cedo embora. Envelhecer é um presente de Deus, mas a gente não para pensar como vai ser a nossa velhice. E aí eu coloquei aqui hoje essa reflexão e chamando de plano B. Qual é o seu plano B? O que é o seu plano B? O seu plano B é a sua vida depois que você parar de trabalhar. Porque ao longo da nossa vida produtiva, a gente às vezes acaba se confundindo com o crachá da empresa. Você acaba sendo reconhecido como fulano de tal da empresa X. Qual Cíntia? Ah, Cíntia lá, da empresa tal. Ah, tá. E aí você acaba se confundindo com a sua empresa, com o seu crachá, com as suas obrigações, com as suas reuniões, com seus pares no ambiente de trabalho. Não que isso seja errado, mas a gente vive a vida inteira voltado praticamente para o trabalho, para sustentar a nossa casa, para dar estudo para os nossos filhos, trazer comida para comprar a nossa casa própria, para comprar um carrinho, para fazer as nossas viagens, porque isso é o natural, isso é o normal, né? Muitas vezes a gente acaba perdendo a própria identidade nessa loucura que é a nossa vida do dia a dia, e é assim desde sempre, e vai continuar sendo assim. E aí, de repente, quando a gente se depara com uma situação dessa de pandemia e vai observando que o grupo de risco maior são os idosos, como é que esses idosos chegaram nessa idade que eles estão? É um idoso saudável ou é um idoso com comorbidades graves, né, que são os mais atingidos por esse vírus maldito? Não são só eles, né? Pessoas da meia idade, pessoas até jovens que também têm comorbidades, são pessoas que estão sendo mais atingidas. Então, como é que nós vamos chegar na nossa velhice e vamos tratar a nossa vida depois que a gente parar
de trabalhar. Quem vai ser você quando você parar de trabalhar? O que você vai fazer da sua vida e principalmente o que você vai colher de todo esse plantio da sua vida inteira? Porque a gente vai colher aquilo que a gente plantou ao longo da nossa vida, não é mesmo? O resultado dos nossos afetos familiares, a forma como a gente se relaciona com os nossos filhos, com o esposo, com a esposa, com os irmãos, com os cunhados, com os amigos, com os vizinhos, com a sociedade de uma forma geral. A pessoa que você é hoje vai determinar suas relações quando você estiver velho. A gente que participa da Sociedade de São Vicente de Paulo, para quem não conhece, é um grupo de pessoas, né, num movimento vinculado à Igreja Católica, independente, mas ele é muito vinculado aos trabalhos da Igreja Católica, e é um movimento de assistência a famílias em vulnerabilidade social e que também faz a gestão de obras unidas, que são asilos, creches, escolas. E em função desse trabalho vicentino, que eu também já participei, a gente visita os asilos. E muitas das histórias que a gente ouve nessas visitas são de pessoas que são abandonadas nos asilos e que mesmo tendo filhos, netos, sobrinhos, são pessoas que não recebem nenhuma visita. E é muito difícil a gente julgar se isso é uma culpa da família que não tem a menor consideração pela pessoa e simplesmente a descartou quando ela passou a ser um fardo para a família, ou se isso também, de alguma forma, mesmo que em pequena proporção, seja o fruto que aquela pessoa está colhendo de uma vida inteira de relações conturbadas com a sua família. É claro que existem casos de pessoas que estão lá porque não tem mais ninguém realmente, que não tem irmãos, que todo mundo já faleceu, ela é a última pessoa da família, não casou, não teve filhos, então é uma condição social realmente que ela só poderia estar ali. Mas na grande maioria são pessoas que têm filhos, filhas, netos e que são abandonadas nos asilos. E aí às vezes a gente tem que fazer essa reflexão. A vida que eu tô levando, esse amargo, essa relação difícil com os meus filhos, com os meus irmãos, com os meus colegas, vai me trazer uma velhice solitária. Se você é uma pessoa de muitos amigos, uma pessoa amável, uma pessoa, né, que se relaciona de uma forma harmoniosa dentro do seu lar, é muito provável que você tenha uma velhice também muito saudável, de uma harmonia familiar, aproveitando seus netos, seus filhos, seus bisnetos, quem sabe, de uma forma bastante prazerosa, com atenção, com carinho, com respeito, com consideração, com inclusão principalmente. Porque o normal da sociedade é expurgar as pessoas mais velhas. As pessoas mais velhas passam a ser um fardo na maioria das vezes, porque elas são teimosas, né? Porque elas não têm muita paciência, elas já viveram tantas experiências que às vezes elas perdem um pouco a paciência de estar ouvindo histórias daquele jovenzinho que pensa que já sabe tudo da vida, que é o esperto, que é o cara, e que o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai já estão careca de saber como é o fim dessa história. Não é assim que acontece? E aí a gente tem que desenvolver essa empatia, saber lidar com os nossos velhos e pensar como seremos nós, quais são os frutos que nós vamos colher na nossa velhice,
fruto dessas nossas relações pessoais. E aí quando essa pandemia veio e tem levado tantas vidas, né, desses idosos, como isso está impactando nas famílias e como é que estava a saúde desses idosos, o que você está fazendo hoje para que você seja um idoso saudável? Como é que você está cuidando da sua alimentação para que você não seja um idoso diabético, hipertenso, obeso, sedentário, né? Obviamente que existem doenças genéticas, hereditárias, você não tem como prever um câncer, muitas vezes um AVC, um acidente, mas aquilo que é possível a gente fazer, aquilo que realmente depende das nossas atitudes e da mudança de hábitos na nossa vida, a gente tem que começar a pensar agora, né? Principalmente você que é mais jovem que está assistindo esse vídeo, porque eu fiz 50 anos e tô deixando meus cabelos brancos virem 100%. Eu já tô nessa escaladinha aí da terceira idade. Como é que vai ser a minha saúde quando eu tiver 60, 70? O que eu estou fazendo da minha vida, da minha alimentação, para que eu não tenha essas doenças que, com a evolução dos anos, né, eu posso adquirir pelos meus maus hábitos, pelo fumo, pela bebida, pelo sedentarismo, a falta completa de exercício, né? Tudo isso vai cobrar um preço muito alto quando eu estiver mais velha. E aí sim eu vou estar dentro de um grupo de risco com muito mais probabilidade de estar sofrendo os efeitos de uma pandemia como essa que a gente está vivendo agora. Então é muito importante nesse momento de reflexão, que a gente está em casa, trabalhando home office, convivendo mais com a nossa família, com os nossos filhos, a gente repensar essas relações de afeto, de relações familiares, mas também de toda uma mudança de hábito na nossa vida, pensando na nossa velhice. E quando eu falo do plano B, e aí me relacionando mais à questão do trabalho e da aposentadoria, é muito comum a gente conhecer histórias de pessoas, principalmente os homens, porque a mulher quando se trabalha fora, se aposenta e vem para casa, o trabalho de casa nunca termina. A mulher ela não fica sem ter o que fazer, sem ter um significado na sua vida dentro de casa, porque normalmente, isso é né, eu estou generalizando, quando ela vem para casa, já aposentada, ela ainda tem a preocupação com os filhos, aí ela já tem os netos, ela tem uma comida para fazer, ela tem um jardim para cuidar, ela tem todos os afazeres que o homem, quando se aposenta, normalmente não se dedica. E aí a gente ouve muitas histórias dos homens, principalmente, que se aposentam e caem em depressão, porque eles não têm mais obrigação de ir todos os dias para o trabalho, de se relacionar com os amigos, de conversar com as pessoas, de passar todo dia na frente daquela padaria e tomar um pingadinho, né? Então, muitas vezes esses homens acabam entrando em depressão, criando um conflito familiar, brigando com a esposa, não tendo paciência dentro de casa. Às vezes ele se torna um estorvo para a esposa que quer limpar, quer arrumar, e o homem está ali sentado assistindo televisão o dia inteiro com o controle remoto na mão. Às vezes eles vão beber, às vezes eles se tornam viciados num jogo de cartas, vai para a pracinha, passa o dia inteiro jogando dominó. Então, essa perspectiva do que você vai fazer depois de aposentado é muito importante ser discutida e ser trabalhada na cabeça da gente enquanto a gente ainda está produzindo. Porque se você chega na velhice e você não tem condições financeiras de ter uma vida nos padrões que você costumava ter quando trabalhava, é um grande problema financeiro
que você também vai estar trazendo para dentro da sua casa. Porque depois das reformas da Previdência, e eu acredito que no futuro outras reformas ainda virão, você não vai conseguir manter o mesmo nível de salário que você tem na ativa quando você estiver aposentado. E aí, qual é o seu plano B? Se você ainda tiver o vigor para trabalhar, se você tiver disposição, vontade de trabalhar, você tem algum viés empreendedor, você vai abrir um negócio próprio, uma consultoria, uma lojinha, vai empreender de alguma maneira? Sobre o que você vai empreender? Já pesquisou o que você quer fazer? Quanto de dinheiro você precisa ter guardado para isso? Se você vai ter dinheiro suficiente para ter um plano de saúde até os fins dos seus dias? Porque cuidar da saúde custa muito caro no Brasil. Aliás, no mundo inteiro, né? O Brasil ainda tem o SUS, que pode ajudar nesse momento, mas é muito precário. A gente sabe que nas emergências o que salva mesmo é um pé de meia. Você está fazendo o seu pé de meia para esse momento da sua vida? Para empreender, para cuidar da sua saúde, para fazer as viagens que você sempre quis fazer, mas o trabalho nunca deixou? Porque a gente ouve muito essas histórias, né? Ah, quando eu me aposentar eu vou pegar minha mulher e vou viajar. Todos os anos vou escolher um destino diferente e finalmente vou poder viajar. Tomara! Será que você vai ter saúde para isso? Será que você vai ter dinheiro para isso? Será que você vai ter ânimo e disposição para isso? Será que você vai estar vivo para isso? Precisa esperar ficar velho para fazer uma viagem, para planejar, para poupar, para inventar moda? Sabe? Então a gente tem que começar a pensar sempre nas alternativas que a gente tem na nossa vida e o que a gente vai fazer dela. Você pode estar empregado hoje, amanhã perder o emprego. Você pode ter saúde hoje, amanhã sofrer um acidente e precisar mudar tudo na sua vida. Então a gente tem que estar mais ou menos, né? Existem coisas que, lógico, pegam a gente de surpresa, mas a gente tem que estar mais ou menos preparado para algumas coisas. Preparado emocionalmente, preparado com uma saúde, preparado financeiramente. Então pensar num plano B é principalmente você pensar na sua velhice de uma forma global, sabe? A saúde financeira, suas relações familiares, suas relações de amizade. Como é que você quer chegar lá? E aí evoluindo um pouquinho sobre isso, eu resolvi trazer alguns dados que eram elementos que eu usava de uma palestra quando eu trabalhava sobre esse tema. Eu sempre gostei muito desse tema de aposentadoria, terceira idade, e eu pesquisei alguns dados. Nessa palestra eu trazia um slide que falava assim, ó, para os brasileiros a pior parte de envelhecer, isso é resultado de uma pesquisa do PNAD de 2010. Então ela já está 10 anos atualizada, mas serve muito como parâmetro. O que é que o brasileiro mais teme quando ele envelhece? Então aqui, ó, 60% das pessoas entrevistadas dizem que a sua maior preocupação é a preocupação financeira. Como é que você vai chegar lá sem grana? Vai depender de filho, vai depender de aposentadoria do INSS. Você tem um plano privado de aposentadoria, você tem alguma renda extra, você tem casas de aluguel, você tem um outro negócio. Então, a maior preocupação do brasileiro quando ficar velho é a dificuldade financeira. Então a gente precisa, existem alguns assuntos que são meio tabus assim dentro da família, né? Entre os casais, discutir sobre a morte, ninguém fala, né? O que vai acontecer depois que a gente morrer, quem vai cuidar do enterro, se eu tô pagando um plano funerário e tal. A gente costuma não querer tratar desses assuntos e não quer tratar desses assuntos também em relação à velhice.
né? Fazer um planejamento de vida. Em segundo lugar, aí vem as outras coisas, aparência física, nível de responsabilidade com outras pessoas da família, sensação de ser uma pessoa improdutiva, mas 60% das pessoas têm essa preocupação financeira. Então vamos pensar isso. O que é que eu vou fazer quando me aposentar? Bom, eu devo me aposentar talvez com o teto do INSS, R$ 1.800, R$ 2.000. O que você vai fazer da sua vida com R$ 2.000? Acho que 60% vai gastar com remédio se você não tiver uma boa saúde, para hipertensão, para diabetes, para isso, para aquilo, né? Então você tem que ter uma renda extra, ou você tem que ter uma poupança, ou você tem que ter alguma forma de conseguir manter um certo padrão ou remodelar a sua forma de vida, né? Menos é mais, a gente vai levar agora uma vida mais simples, eu não preciso mais de tantas coisas, se eu não estou mais trabalhando, eu não preciso de roupa nova todo mês, eu não preciso estar comprando sapato, comprando roupa, comprando perfume, comprando maquiagem, eu vou aqui cuidar das minhas galinhas. Se é assim que você está pensando, ótimo, você já tem um plano. Você quer ser uma pessoa que vai planejar o seu futuro, que vai pensar positivamente, que vai trabalhar para isso, ou que vai simplesmente esperar o meteoro cair na Terra e acabar com tudo sem poder fazer nada? A gente tem que ter uma reação, a gente tem que pensar positivo, a gente tem que trabalhar para que o nosso futuro seja diferente, né? Então você realmente precisa começar a acordar para essas questões, principalmente melhorando essas relações pessoais, né? Olha só uma outra curiosidade que eu achei interessante colocar aqui. Nesse universo de pessoas pesquisadas, desses números das aposentadorias no Brasil, 55,8% das mulheres brasileiras estão acima dos 60 anos. Então, o pessoal da terceira idade aí são mais as mulheres. Por quê? Isso todo mundo sabe. Os homens só vão no médico quando estão morrendo, quando eles não aguentam mais uma dor, alguma coisa que está incomodando muito. A mulher se cuida muito mais, ela cuida muito mais da saúde, ela vai com muito mais frequência ao médico, ao dentista. Então elas vivem mais, né? Elas se arriscam menos no trânsito, então os homens morrem mais cedo em função de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, e as mulheres acabam sendo a grande fatia do pessoal da terceira idade. Vai lá naquele bailezinho do pessoal da terceira idade para você ver quantas senhorinhas estão lá dançando e quantos homens estão lá. Elas são a grande maioria. Contratam os dançarinos jovenzinhos para dançar com ela porque os velhinhos não estão lá. São muito poucos, né? Então, normalmente, as mulheres são a maioria, e dessas senhoras acima de 60 anos, que são a maioria no país, 64% delas são o arrimo de família, são elas que bancam os filhos, os netos, às vezes elas já são viúvas ou às vezes elas são separadas, e toda a renda da família depende delas. Então, mulher, preste atenção no seu futuro. Preste atenção na sua velhice. O que você está fazendo para chegar lá? Com saúde, com relações harmoniosas na sua família, com seus netos, com seus filhos, com seus amigos, com as suas amigas, né? Vamos pensar nisso. E aí, existe uma coisa muito legal, que poucos lugares, poucas empresas e poucos órgãos públicos colocam efetivamente em prática. E eu queria trazer esse tema para cá, para de repente você que trabalha numa empresa ou você que é de um órgão público, um gestor que tenha condição de implementar isso, você candidato a vereador, você candidato a prefeito nas próximas eleições, né? Meu vídeo retrasado falou de eleições e para a gente prestar atenção nos candidatos. Se você ainda não viu, vai lá na lista dos vídeos e olha lá, eleições em tempo de pandemia, que eu tenho um recado importante para você. Então você, candidato a vereador ou candidato a prefeito,
Existe um programa chamado PPA, não é o Plano Plurianual, não. É um programa de preparação para a aposentadoria. Nunca ouviu falar? A Constituição Federal, no artigo 230, fala o seguinte: a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. Como é que a gente vai traduzir isso? Aí veio o Estatuto do Idoso e deu uma melhorada nesse texto para ele efetivamente se transformar numa ação. Estatuto do Idoso e a Lei 8.842 de 1994. Lá no capítulo 4, no item 4C do Estatuto do Idoso, diz o seguinte, fala do PPA, que é criar, estimular a manutenção de programas de preparação para a aposentadoria, PPA, nos setores públicos e privados, com antecedência mínima de 2 anos do afastamento. Então, você tem uma previsão legal na Constituição e no Estatuto do Idoso para implementar um plano de preparação para a aposentadoria. Para que isso? Para tudo isso que eu acabei de falar, para a gente planejar, começar a pensar e repensar, reestruturar a nossa vida agora, antes da aposentadoria, para a gente chegar lá de uma forma mais tranquila. Qual é a abordagem desse PPA para ser implementado nas empresas e nos órgãos públicos? As condições psicossociais do indivíduo. Então, esse PPA, ele aglutina uma equipe multidisciplinar. São assistentes sociais, psicólogos, geriatras, economistas, pedagogos. É uma equipe multidisciplinar que vai tratar de todos os aspectos desse plano B que eu estou falando desde o começo. Então, os aspectos psicossociais, normalmente uma psicóloga que vai tratar disso, vai fazer uma palestra, ou vai fazer entrevistas com as pessoas que estão participando desse plano, para falar sobre essas questões da terceira idade, de como você tem que encarar isso, quais são as suas opções, o que você precisa para chegar lá de uma forma saudável. Além disso, esse plano prevê informações legais de que realmente regras de aposentadoria, cálculos e etc. A nova realidade econômica, porque é preciso você reestruturar a sua vida entendendo como vai ser essa sua nova realidade econômica quando você se aposentar. Quanto você vai ganhar de benefício, se você tem renda extra ou não, quantas pessoas dependem de você, qual é a renda familiar, se a sua esposa também trabalha, seu marido trabalha, como é que vai ser a composição dessas aposentadorias que vocês vão receber, para que você tenha um desenho financeiro previsível nessa fase da vida. O resgate da identidade, que é aquilo que eu falei, você deixa de ser um crachá, você deixa de ter um sobrenome SA ou limitada para voltar a pensar em você. Então você tem que reassumir a sua identidade de pai, de avô, de marido, de pessoa da sociedade, sem pensar mais nos seus compromissos profissionais. E não pense que isso é fácil. Eu acredito que talvez isso seja uma das etapas mais difíceis desse plano. A saúde e o bem-estar, aí entra os geriatras, médicos de uma forma geral, né? Para as prevenções e para o condicionamento físico, enfim. E o novo projeto de vida. Qual é o seu novo projeto de vida? Qual é o seu plano B para a sua aposentadoria? Então, esse PPA, ele faz uma abordagem dentro de todos esses temas e ele é implementado anualmente, normalmente, nas grandes empresas, né,
chão de fábrica, empresas que empregam mais de 1.000 funcionários, de 500 funcionários para cima, e grandes órgãos públicos, porque também, gente, o conhecimento que essa pessoa acumulou durante toda a sua vida de trabalho é uma coisa que o plano dentro de uma empresa ou dentro de uma instituição pública pode implementar para que isso seja transferido, transmitido para as pessoas que estão ficando. Toda aquela bagagem de conhecimento, ela pode ser uma herança deixada para as pessoas que vão assumir o lugar dessa pessoa que está saindo. Então esse é um aspecto bastante importante também. Essa frase eu acho bastante impactante, que a velhice não nos surpreenda com mais rugas na alma do que no corpo, né? Você chegar numa idade e ser uma pessoa triste, solitária, uma pessoa que não conseguiu realizar a maioria das coisas que você sonhou, uma pessoa que não tem os afetos da família que você gostaria de ter, uma pessoa isolada, uma pessoa rancorosa, uma pessoa com muitas dificuldades. Os cabelos brancos talvez sejam um presente, né, da sua maturidade, de tudo aquilo que você viveu. As rugas fazem parte dessa nossa trajetória, cada uma delas é um sinal da nossa história, mas as rugas da alma, né, essas realmente são difíceis de reparar. E é muito importante a gente se ligar à família, a Deus, à natureza, aos animais, a tudo aquilo que é natural dentro da nossa vida e que nos faz bem e que vai nos trazer recompensas, felicidades, pequenos prazeres, precisa estar intimamente conectado conosco agora, para que tenham um grande valor e sejam os frutos no nosso futuro. Então, qual é o seu plano B? Você quer ser um idoso dentro do grupo de risco porque tem muitas comorbidades, porque não cuida da sua saúde? Você quer ser um idoso que os filhos e os netos não vão fazer questão de te visitar porque você é uma pessoa muito ranzinza? Porque você não tem prazer em fazer um bolo, um pão, um almoço gostoso para a tua família? Você não gosta de receber? Você vai ser uma pessoa que vai ficar de pires na mão, pedindo dinheiro, porque você não teve uma estrutura financeira, um planejamento adequado, esbanjou, gastou desnecessariamente. É lógico, gente, eu não estou aqui dizendo que no meio do caminho coisas aconteçam que vão tirar a gente do planejamento, porque o planejamento é isso, a gente planeja e pode ser que as coisas não saiam como planejado. Mas a gente tem que fazer um esforço para que tudo isso chegue a um bom termo quando a gente estiver na nossa terceira idade, né? E para isso a gente precisa estudar, a gente precisa realmente ter uma carreira sólida, fazer um pé de meia, tentar empreender alguma coisa, ter coragem de se lançar na vida e não ser apenas um barquinho de papel levado pelo vento para onde a correnteza for. Pensa nisso. Qual é o seu plano B? Fala para mim. Até semana que vem. Fiquem com Deus. Um beijo.